Coloque aí um pouquinho do áudio do que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores de Itabaiana. No ar. É difícil saber o quilo do tomate, do pimentão, né? Porque muito mais barulho do que numa feira livre. Uma vergonha. Vereadores liderados pelo deputado Luciano Bispo e vereadores liderados pela deputada Maria Mendonça, unidos contra uma moção de repúdio a favor de um vereador. Alguém já imaginou isso, não? João Cândido, Zé Roberto, ao lado de Ivoni, Gustavo Bispo, de braços dados pela mesma causa? Ah, se fosse uma causa justa. Mas não, é a causa de acobertar a mentira. Será que esses vereadores estão dizendo que o secretário de Segurança de Sergipe mentiu? Isso. Será que esses vereadores estão dizendo que o delegado de polícia de Itabaiana mentiu? Será que esses vereadores estão dizendo que o comandante da Polícia Militar mentiu? Comandante Coronel, aqui Carlos Ferreira, Rádio Princesa da Serra M830. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da Princesa. Dessa vez, comandante, eu acionei o senhor, através da minha produção, apenas para ouvir o que eu já sei, mas eu preciso a oficialização através do senhor. Em algum momento, a Polícia Militar de Sergipe flagrou o vereador Vaguinho de Vado de Olimpo Grande e o candidato a deputado estadual Thalisson de Valmir no bairro Miguel Teles ou em qualquer outro lugar comprando votos. Houve isso ou não houve isso? Por parte de equipes do 3º Batalhão, Carlos, nós não tivemos até agora nenhum incidente dessa natureza. Pronto. Aí a fala do comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Agora coloque no ar outra autoridade falando sobre isso. É que não houve nenhum flagrante envolvendo candidatos a deputados estaduais ou vereadores, enfim. E muito menos houve procedimento de flagrante, de termo circunstanciado na delegacia do município. Eu pergunto, vereadores João Cândido, Ivoni, Escovinha, Gustavo Bispo, Zé Roberto, os senhores estão dizendo que essas autoridades mentem? Nós não tivemos até agora nenhum incidente dessa natureza. Pronto, só o gongo mesmo. A fala a gente já colocou. Eu vou repetir a pergunta. Vereadores João Cândido, Zé Roberto, liderados pela deputada Maria Mendonça, eles próprios dizem isso, aliados aos vereadores que são liderados pelo deputado Luciano Bispo, como Gustavo Bispo, Escovinha, Ivoni, unidos. Os senhores têm certeza que as autoridades que acabaram de falar nesse programa e já falaram em diversos outros estão mentindo? É para chamar de mentiroso o secretário de Segurança, vereadores? É para chamar de mentiroso o comandante Sidney do 3º Batalhão? Senhores vereadores, é para chamar de mentiroso o assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, policial militar, Lucas Rosário? Senhores vereadores, é para chamar de mentiroso o comandante Marconi Cabral, da Polícia Militar desse estado?
Os senhores estão dizendo que a Polícia Federal está mentindo? Não é possível. Porque, meus amigos, houve uma outra oportunidade em que a Câmara aprovou uma moção de repúdio em solidariedade a Ivone Andrade. Todos os vereadores votaram a favor dessa moção de repúdio. Porque quando... Não é a crítica não, que crítica é da política. Mas quando a ofensa, quando a mentira, quando a calúnia atinge um parlamentar, não fica apenas na particularidade dele, não. Vai para o poder legislativo como um todo. E os senhores parecem que, em nome de uma politicagem barata, estão batendo palmas para quem caluniou, mentiu, levou desespero às famílias de Itabaiana, principalmente as famílias de Vaguinho e de Thalisson, de Valmir e Francisquinho. Os senhores perceberam que por conta de uma politicagem barata e por conta de um ódio, de um rancor e de uma raiva criados dentro de vocês contra o prefeito, porque tudo isso tem um endereço, que é o prefeito do município, vale a pena vocês se comportar dessa forma? Acobertar alguém que espalhou mentiras nas redes sociais a ponto de adoecer integrantes da família do vereador Vaguinho? Os senhores não têm coração ou os senhores não têm vergonha? Veja, eu não estou acusando ninguém de nada, eu estou perguntando. Os senhores não têm coração ou os senhores não têm vergonha? Os telefones da rádio estão à disposição para os senhores participar. Porque, meus amigos, não é simplesmente aprovar uma moção de repúdio. Não. É aprovar uma moção de repúdio contra quem espalhou inverdades envolvendo, inclusive, os setores de segurança desse Estado. Isso é muito grave. Vereador João Cândido, logo o senhor, que tantas vezes pregou a moralidade, logo o senhor que foi vítima também de mentiras, de programas de outra emissora e que o senhor usava os nossos programas para desmentir. O senhor que chamava um locutor de rádio de Pinóquio, hoje acalenta nos seus braços a irresponsabilidade e a mentira? Porque vereadores como Zé Roberto, isso aí, sabe, isso aí, espremendo não sai nada. Espremendo, não sai nada. O vereador João Cândido sempre teve um comportamento diferente. Foi que houve, vereador? As novas companhias fizeram tão mal assim ao senhor? Aí o vereador Gustavo, e isso eu lamento muito, também. Quem conhece Roosevelt Santana, sabe, não é, Orelha? Você conhece mais do que eu. Roosevelt Santana é um homem decente, não é? Um bom pai de família, um bom amigo, um bom profissional. Não tem nódoa na história profissional e política de Roosevelt Santana. E familiar. Mas, rapaz, o vereador Gustavo Bispo, no afã de acalentar a irresponsabilidade e a mentira, chegou a falar sobre a família da esposa do vereador Roosevelt. Vereador, o sogro de Roosevelt tem muito pouco tempo que morreu. Vale a pena, Gustavo? Vale a pena, para defender o indefensável, atingir a família dos colegas? Vereador, nós somos habitantes de um planeta com
validade decretada. Estamos aqui num plano e logo nós, uns antes, outros depois, mas deixaremos isso aqui. Vale a pena, em nome da indecência, da politicagem, humilhar a família de uma pessoa que morreu há tão pouco tempo? Eu não estava lá. E agradeço a Deus por não estar lá. Porque essa indecência num parlamento é o que se pode chamar de falta de vergonha daqueles que foram eleitos para representar o povo. Porque se houvesse alguma dúvida do que os mentirosos fizeram, se ainda pairasse uma dúvida no ar, vá lá que seja. Mas os senhores vereadores sabem, têm consciência de que essas pessoas mentiram, são pessoas irresponsáveis, que cometeram atos de irresponsabilidade, levando desespero e pânico a familiares que nada tem a ver com a política. A mãe de Vaguinho adoeceu. A mãe de Thalisson, todo mundo sabe que tem problema de saúde. O que essa senhora não passou? Ao ouvir um áudio que o filho pulou o muro porque a polícia... Você veja que coisa idiota, sabe? E acima de tudo, irresponsável. As pessoas que agem assim deviam estar presas. Isso é crime. Em qualquer país sério, essas pessoas estariam vendo o sol nascer quadrado. Porque isso é crime. E é um crime desumano, como todos os crimes. Porque você mexe com a família. Não querem votar, não votam e não votaram, agora queriam anular a ata da sessão. Olha só que voltou o tempo do coronelismo, João Cândido. Voltou o tempo do coronelismo para anular uma ata de uma sessão regular, ordinária, de um parlamento. João Cândido, eu sinto muito ele, porque eu sou amigo dele, gosto muito dele, sabe? E às vezes, Ângelo Márcio, eu quero não acreditar que isso está acontecendo. Eu quero não acreditar que isso está acontecendo. João Cândido, que foi um dos fundadores do PT de Itabaiana, que vendeu estrelinha, bottom, bandeira, né? Em nome de uma decência na política, que depois ele mesmo disse que se arrependeu, porque o partido dele perdeu o rumo da história política. Talvez, João Cândido, o senhor esteja também nesse caminho de perder o rumo, porque não é possível. Não estamos aqui falando porque são vereadores de oposição, não é isso. É porque são vereadores. É porque são parlamentares sustentados com o dinheiro do povo. Por isso os senhores devem satisfação ao povo. O salário de vocês, dos senhores, são pagos com os impostos do povo de Itabaiana. E são bons salários. Muito bons salários. Fora as mordomias, que a gente sabe. Façam justiça ao salário dos senhores. E não lhes é permitido acalentar a injúria e a mentira, principalmente utilizando famílias de quem já morreu. Isso é indecente, é imoral. Parlamento já diz, parlar, ou seja, falar, não é? Então você debate, no parlamento, a máxima do parlamento é o debate, não é? É o contraditório. Isso aqui é bonito no parlamento. Mas você, parlamentar, abraçar a mentira, criar um precedente perigoso, para que as pessoas agora saiam mentindo contra vereadores, mentindo contra a população de uma forma geral,
Porque os senhores querem dar um troféu, é? Os senhores querem dar um troféu a quem fez isso nas redes sociais? Não, senhores vereadores, isso é crime. Tanto é crime que a justiça está julgando. Não é se houve crime, não. Não é, porque o crime houve. O crime houve, todo mundo sabe. A injúria, a difamação, a calúnia, que provocaram desespero em muita gente. Eles vão pagar por isso. E os senhores, eu espero que os senhores vão para a porta do fórum levar troféus para quem mentiu. Que coisa feia! Minha solidariedade à esposa do vereador Roosevelt. A minha solidariedade ao vereador Roosevelt, que é um homem decente, de paz. Ninguém nunca ouviu falar de Roosevelt envolvido em nada de violência. Mas eu imagino que não se passou pela cabeça dele quando alguém, em nome da politicagem, citou a sua família, a família da sua esposa, que é a sua família. Quando nós vivemos no Brasil, Wanderson, um momento difícil de uma eleição que parece polarizada entre um e outro, quando a família nunca foi citada como agora, os valores familiares que estão sendo desrespeitados nesse país querem transformar o ser humano. O que nasce menino em menina e o que nasce menina em menino. Eles é que vão escolher com 12 anos. Isso é uma aberração. Quando se discute isso, o filho que bate no pai, o pai que bate no filho. O pai que é proibido dar uma palmada no filho porque os senhores congressistas criaram leis. E quando os pais não agem, o mundo age. É por isso que nós estamos cheios de jovens praticando diversos tipos de crime, inclusive o uso de drogas. Quando os valores da família estão sendo colocados na lata do lixo por politiqueiros que se dizem esquerdistas e transformistas e modernistas, os senhores vereadores de Itabaiana, da oposição de Itabaiana, colocam a mentira no colo e acalentam. Os senhores querem dar um troféu a quem espalhou desespero entre pessoas dessa cidade e até de fora dela. Que vergonha! Que vergonha, senhores vereadores! Os senhores não são pagos para acobertar a mentira. Os senhores não são pagos para acobertar a calúnia. Os senhores são pagos para dar bons exemplos. Exemplo de decência, de ordem. E o que os senhores estão fazendo é o inverso. Em nome de quê? De uma politicagem barata. Em nome de uma raiva, de um ódio que, meu Deus, que coisa absurda, que criaram contra o prefeito desse município. Porque tudo isso tem endereço. Ou os senhores estão pensando que esses vereadores estão fazendo isso para atingir Roosevelt? Ou Vaguinho? Não. O endereço é Valmir e Francisquinho. O homem que transformou a realidade de Itabaiana para melhor e hoje é vítima de uma campanha maldita como essa. Concluindo, eu digo sempre à minha família que, Wanderson, estou às vésperas de me aposentar. Porque o rádio, quando ele é feito com decência, ele acaba atingindo a nossa saúde. Não tenha dúvida. Porque como ser humano e como profissional, ouvir uma coisa dessa me adoece. Eu trabalhei no estado de Sergipe, em Aracaju, Buquim, Lagarto, Simão Dias, Estância. Eu trabalhei em cidades onde a
polarização da política era muito grande, como o Buquim. Quem não lembra de Cleonâncio Fonseca? Mas eu nunca vi uma indecência como essa. Eu nunca vi um vereador, para defender os seus líderes e atacar os seus adversários, ter coragem de citar familiares de colegas, familiares que já morreram. Isso é indecente, isso é nojento. Por isso, como eu dizia, não devo demorar muito no rádio. Porque eu estou perdendo a cada dia que passa a minha saúde, e no rádio de Itabaiana isso tem sido mais evidenciado. Porque aqui, infelizmente, essa oposição de Itabaiana perdeu o rumo e o norte de qualquer responsabilidade. Conviver com isso adoece qualquer cidadão. Eu não sei, Wandas, como é que o prefeito de Itabaiana ele supera tudo isso. O cidadão parece de ferro. Porque a forma como ele trabalha, a forma como ele conduz as coisas, parece que... É claro que eu tenho certeza que ele sente, agora ele não transparece isso, né? Mas cada um tem uma formação, um biotipo. O meu biotipo não é de me emocionar e de transparecer e de adoecer mesmo. E tem muito tempo, são 43 anos nisso. 44 agora em outubro. Roosevelt, minha solidariedade a você e a sua família. E como eu sei que você é cristão, apesar de toda a esculhambação, de tudo que foi dito, entregue a Deus, porque de homens com tanta maldade no coração, só Deus tem pena. Só Deus é possível perdoá-los. Pessoas que se desequilibram em nome de uma politicagem, que esquecem as amizades, que passam por cima da decência, que acobertam calúnia e irresponsabilidades, são homens e mulheres dignos do perdão de Deus. Que Deus possa tomar conta deles, porque a população de Itabaiana está enojada com essa atitude. Que Deus tenha pena de vocês.